15 do livro do Gênesis não mostra mais aquele Abraão forte, não mostra mais altares. O capítulo 15 do Gênesis mostra um Abraão quebrado, fragilizado, só os cacos, a ponto de querer desistir, a ponto da dúvida e a incerteza chegar. Os irmãos hão de convir que a situação ficou tão emocionalmente incontrolável que precisou Deus intervir. Veja que quando começa o capítulo 15, não começa com Abraão, começa com Deus. A Bíblia diz no capítulo 15 que no meio da crise, da incerteza, da perturbação e do fracasso deste homem, onde Deus poderia desistir e fazer vista grossa, Deus vem e diz: Abraão, não tenha medo, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou o teu galardão e a tua recompensa será grande. Veja que a proposta e a palavra de Deus é estimulativa, é motivacional. Deus não vem apresentando a fraqueza dele. Na fraqueza dele, Deus vem dizendo: eu estou aqui, conte comigo. Mas não foi suficiente. Veja que pela primeira vez há um questionamento de Abraão com Deus, de forma duvidosa. A resposta de Abraão foi da fraqueza. Ele diz: mas como, Senhor? Ele estava dizendo: mas como o Senhor é comigo, que até agora eu continuo sem filhos? Como o Senhor é comigo, que a sua promessa já faz 10 anos, e a Bíblia diz que a esperança tardia adoece o coração. Como é que o Senhor diz que é comigo e até agora nada? O único herdeiro que eu tenho para ter como filho hoje é um servo que nasceu na minha casa, Eliezer, o Damasceno. Aí Deus diz: não, Abraão, não será ele. O que eu te prometi está de pé, o teu herdeiro vai sair das tuas entranhas. Mas não foi suficiente. Aí olha o que é que Deus faz para não desistir de um crente fraco. Com base no versículo 12 do capítulo 15, você vai entender que o sol apareceu, a madrugada foi embora. Aí a Bíblia diz que Deus levou, no meio da fraqueza, Deus levou Abraão para fora da tenda. E o sol já brilhava, com base no versículo 12 do capítulo 15. E disse: agora olha para o céu e vê as estrelas, e conta, se assim puderes. A Bíblia diz que Abraão diz: eu não posso contar. Aí Deus diz: assim é a sua descendência, ou será depois de você, vai ser incontável. A promessa está viva. Quando você vai lendo o capítulo 15, em uma visão crítica, segundo alguns eruditos, entendam o que eu estou dizendo. Em uma visão crítica, eles dizem que quando Deus tira Abraão para fora, para mostrar a ele quebra o princípio natural do cosmos. Porque o versículo 12 diz: ao pôr do sol,
Então o diálogo foi durante o dia. Então Deus, para mostrar a Abraão que mesmo com uma fraqueza, ele não desiste da promessa nem do crente, ele faz Abraão ver estrela durante o dia. Por quê? Porque ver estrela durante a noite qualquer pessoa vê, é comum. Mas para ver estrela durante o dia, no brilho do sol, só quem tem promessa, só quem faz parte da graça, só... Você pode olhar que as maiores manifestações da graça de Deus foi no farrapo do ser humano. Foi nos momentos mais críticos do ser humano, quando as circunstâncias diziam: ele vai desistir, este está perdido, Deus vai abrir mão dele. Aí a graça vem. O versículo 12 diz que, se pondo o sol, veio um sono sobre Abraão. E Deus disse a ele: faz um sacrifício. Ele preparou animais como cabra, carneiro, novilho de 3 anos, pombos, rolinhas, separou-os e pôs, e veio o sono. Quando o sono caiu, no capítulo 15, o fogo do céu desce. A Bíblia diz que o fogo passa e aceita o sacrifício, e Deus renova aquele crente fraco, e ele termina o capítulo 15 de cabeça erguida. Capítulo 15 termina com Abraão renovado, restaurado. Quando chega o capítulo 16, veja que eu não vou alternar a história, eu vou usar os 3 capítulos, 15, 16 e 17, para dar base ao que eu quero falar, com base na temática. O capítulo 16 vem logo após. É só virar a página. E na maioria das vezes, em algumas Bíblias, nem precisa, está na mesma página. Aquele Abraão renovado, que a Bíblia diz no capítulo 15 que o impacto que ele viu foi tão grande que ele acreditou, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas quando chega o capítulo 16, a fraqueza vem. Quando ele chega diante da esposa Sarai, ela tem um plano de atalho, colocando em dúvida a promessa de Deus, que foi ratificada no capítulo 15. O plano de Sarai era comum na antiga Mesopotâmia, era comum no Antigo Oriente. Por exemplo, havia 2 classes de escravas. A primeira era a ama. Essa classe de escrava era a escrava do patrão. Quando a Bíblia diz que Abraão tinha servos e servas, estas servas estavam na classe de ama. Mas a outra era Cifar, a escrava que fazia parte da classe Cifra era a escrava da patroa. Por isso que a Bíblia diz que Agar era escrava ou serva de Sarai e não de Abraão. Então, no Antigo Oriente, era comum, quando havia uma impossibilidade patológica de uma mulher patroa ter gestação, se juridicamente, vamos falar para abrir o entendimento, ela tinha o direito de pegar aquela empregada, aquela sua criada, aquela sua serva, e dar ao marido, para que ele tivesse relação com ela. E quando o menino nascesse, quem dava o nome era a patroa. Base bíblica, se você observar, quando Jacó casou com Lia e com Raquel, veja que Raquel não tinha filhos, e Lia teve uma pausa também. Então o que elas fizeram? Deram as servas a Jacó. E quando os meninos nasceram, não foi Jacó que deu o nome, foram elas. E isso dava direito jurídico que aquela criança fosse filha da patroa. Veja que mesmo sendo filho de escrava, mas escrava Cifar da patroa, os filhos de Lia
e os filhos de Raquel, das escravas, Bila e Zilpa, eles estão escritos como filhos de Jacó nas 12 tribos de Israel. Então isso era comum. Veja que isso foi depois. Então Sarai elabora um projeto perfeito como um atalho para cumprir essa promessa de Deus. O projeto de Sarai tinha apoio jurídico, mas não era de Deus, porque estava pondo em dúvida a promessa de Deus. E aquele Abraão que sai do capítulo 15 renovado, falou com Deus, e o fogo caiu, a fraqueza vem, e mais uma vez toma ele, e em vez deles confiar na promessa de novo, ele aceita o projeto de Sarai. Isso é atalho, e crente que tem promessa não deve usar atalho, e se usar não vai chegar no destino. Uma das coisas mais difíceis da fé é que Deus mostra o começo e mostra o fim. Ele diz: eu vou te tirar daqui e vou te colocar lá, mas ele não mostra o período, o intervalo entre um e o outro, porque se ele mostrar, a gente desiste antes de aceitar o começo. Mas ele é fiel, mesmo a fraqueza vindo, ele está de pé. Qual era o projeto de Sarai? Eu vou lhe dar a minha escrava. Ei, rapaz, você vai ter relação com ela, e quando o menino nascer, eu coloco o nome. E se eu colocar o nome, ele é meu. E Abraão disse: está fechado. Mas o plano de Deus não era isso. Isso foi fraqueza humana. E ele aceita o projeto, porque quem dá o nome ao projeto tinha direito, era maior, tinha domínio sobre ele. Os irmãos vão perceber que um projeto não dá nome ao projetista, mas é o projetista que dá nome ao projeto. Por exemplo, aqui está evangelista André. Enquanto ele respirar, enquanto ele viver, esse nome vai o acompanhar, e nunca ele vai esquecer que alguém maior que ele lhe deu esse nome. Então quem dava o nome tinha poder sobre quem recebeu. Então o projeto de Sarai era perfeito. O projeto de Sarai era eloquente. Tem tudo para dar certo. Tem o apoio jurídico. Agora tem o apoio de Abraão. E eles entram na execução do projeto. Só que a Bíblia diz que quando Agar percebeu que engravidou, ela ensoberbeceu. Por quê? Porque agora, quando Agar engravidou, ela sai da classe de Zifá, a escrava da patroa, ela entra em concubina, ela muda de classe, ela cresce. Então quando ela muda de classe de Zifá para a concubina, ela se acha. E aqui está um dos piores momentos, porque nós como seres humanos é natural. Quando a gente alcança o que a gente quer, quando a gente alcança a vitória, a primeira coisa é guardar a espada. Alcancei, eu consegui. É aqui que mora o perigo. Eu digo isso porque eu estou falando para uma nova geração, na sua maioria. Muitas vezes eu levo tapinha nas costas. Por exemplo, no começo do mês, fevereiro, eu estava pregando em um congresso em Paris. Preguei um final de semana, voltei, preguei aqui no Brasil. Preguei um meio de semana no Brasil e fui para o norte dos Estados Unidos pregar em 2 congressos. Preguei agora nesse mês no norte dos Estados Unidos e fui para o sul pregar em Orlando. Mas preguei em Orlando no dia 14 e 15. Tive que voltar para o Brasil para pregar num congresso no Paraná. E preguei no Paraná, de lá mesmo só fui trocar a mala e já voltei para os Estados Unidos de novo.
Aí é neste momento que você muitas vezes vem sentado na primeira classe de um avião, que as aeromoças vêm e acham que você é: doutor, eu estou aqui. É nessa hora que vem a agonia no coração. Você está na área que acha que chegou, e é aí que mora o perigo, você se achar, porque mudou de classe. Aí às vezes, como ser humano, meu coração palpita, dizendo: agora eu sou, ninguém me segura. Mas quando eu chego em casa, a primeira coisa eu tenho no quintal plantado é pegar um pedaço de cana. E quando eu pego um pedaço de cana, começo a rasgar no dente. E enquanto eu estou rasgando, o Espírito Santo está dizendo para você não esquecer de onde veio. Quem é? Sou eu. Quem é? Sou eu. Então olha para quem está ao teu lado, diga: quando você mudar de graça, quando você subir de graça, não esquece a raiz. H se achou, o projeto se achou e começou a desobedecer a patroa. A fraqueza vem e agora pega os três. Aí ela vai para Abraão, a patroa Sarai vai para Abraão e diz a ele: a culpa é sua, ela não está me obedecendo. Aí Abraão olha e diz: mas o projeto é seu. Aí Sarai diz nas entrelinhas: se o problema é esse, eu descarto o projeto. Eu desisto de dar nome ao projeto. Abraão, na fraqueza, Abraão abre mão do direito, porque na época era comum e era legal. O patriarca era o juiz das causas familiares. Ele julgava e conforme o seu julgamento era tratado. Veja o que Abraão faz na fraqueza. Agora ele diz a Sarai: ela ainda é. Veja que esta colocação mostra dizer que ela tinha subido, mas ele diz: ela ainda é a tua escrava. Faz com ela o que você quiser legalmente. Eu sou advogado, sou administrador, sou teólogo, mas na minha pouca conhecimento, eu não posso julgar em causa própria. Se um parente meu, eu sou o juiz, um parente meu vai se tornar réu, eu vou ter que abrir mão de julgar porque o caso é suspeito. Então Abraão pegou uma escrava, um projeto que a própria Sarai elaborou, e esse projeto a ofendeu e ele deu o direito dela julgar. Se fosse você, como você julgaria alguém que te ofendeu e não te respeita mais? Ele entrega Agar na mão de Sarai, e Sarai abriu mão do projeto e descartou. O projeto era o jovem Ismael, mas Sarai disse: não vou dar mais nome, vou abrir mão, e começou a maltratar. A Bíblia diz que Sarai apertou tanto com ela que ela não suportou. Abraão se calou, Sarai oprimiu, e Agar desceu de graça. A Bíblia diz: se não suportando ela, teve que fugir. E para onde ela foge? Destino ao Egito. Veja que o trajeto dela deixou Canaã para voltar para o Egito, porque quando nós lemos o texto, que ela abriu mão: vou desistir, não suporto mais. O anjo do Senhor foi encontrá-la no deserto de Sur. Quando você olha Êxodo 14, o deserto do Sul
Foi o primeiro deserto que o povo de Israel fez. Agar estava fazendo o caminho contrário. Ou seja, enquanto ela saía de Canaã para o Egito, os filhos de Israel lá na frente, o projeto saiu do Egito para Canaã. E o deserto de sul passou o mar, já era o deserto do sul, era o último estágio para entrar no Egito. Ela estava prestes a desistir, porque o projeto foi descartado por Sarai. Ela disse: eu não vou dar nome. Aí quando ela está com um pé quase no Egito, veja o que a Bíblia diz: o anjo do Senhor, teofanicamente, é o próprio Deus. Deus não mandou o anjo, ele foi e gritou: Agar, de onde você vem e para onde você vai? Agora julga pela ótica humana. Pela ótica humana, aonde você apoiaria? Você ia ficar do lado de Abrão e Sarai, ou de lado de uma escrava, um projeto descartado? Pela lógica humana, era para a graça de Deus ir em Canaã, mas ela contraria. A graça de Deus não vai em Canaã, ela vai no deserto. Ela vai no ponto mais fraco. Ela vai para um projeto que estava desistindo, sem advogado, sem promotor, sem direitos, sem proteção. Abraão era juiz, Sarai teve o direito de julgar, mas o projeto foi descartado. Não tinha advogado, nem promotor, nem direitos. A graça de Deus vai lá. E diz: de onde tu vem e para onde tu vai? Eu estou fugindo da minha senhora. Olha que detalhe importante. Se você ler do capítulo 1 até aqui, e em toda a história bíblica, ela foi a primeira mulher da história da Bíblia com quem Deus falou pelas escritas. Mesmo Sarai sendo mulher de Abraão, patroa, direito de julgar, ela não falou com Deus até aqui. Mas uma estrangeira, uma escrava, sem direito, sem advogado, se torna a primeira. Isso quer dizer que Deus, a graça de Deus, age diferente do homem. Enquanto o homem descarta, a graça diz: ainda serve. Eu já falei isso, vocês devem ter ouvido. Me permita que venha à mente, porque eu disse que eu não estou pregando para super crentes. Eu tenho um amigo que é policial. Ele é do exército americano. E por esses dias aposentou, deve fazer parte do FBI. Mas ele disputou, ele lutou a guerra do Afeganistão. E como ele é meu amigo, eu já me hospedei com ele na minha casa. E eu exaltei a coragem dele. Como vocês têm coragem de enfrentar uma guerra? Ele disse: é comum. O segredo não está na nossa coragem, está no treinamento, na preparação. Ele disse: quando nós vamos à guerra, a vida do companheiro é mais importante do que a minha. Ele disse: se eu perceber que uma bala, um projétil vem atingir o meu companheiro de combate, é meu dever ficar na frente para protegê-lo. Você lembra que no contexto Jesus disse: alguém tem maior amor do que esse? De dar a própria vida pelos seus amigos. Aí ele disse: Geno, tem momentos que passa e uma bala atinge um companheiro. Quando a gente percebe, ele já está sangrando.
A bala é tão forte, leva a perna, leva braço. E a razão diz, continua, ele não serve mais não. Mas o treinamento diz, vai olhar se ele ainda respira. Quando ele se aproxima, a pessoa está sangrando, sem braço, mas ainda respira. Aí o treinamento diz, então se ainda respira, ainda serve. Coloca no ombro, ainda serve. É aí que entra a graça de Deus. A graça é favor imerecido. Graça é o perdão sem a dívida ser paga. A Bíblia diz, Ele nos amou quando nós éramos ainda devedores. Graça é eu ter uma sociedade com o pastor João, e eu roubo, sou infiel a ele, e fujo, deixo o rombo financeiro, levo todo o dinheiro da sociedade e desapareço. Depois de alguns anos eu volto com a cara lisa, sem pagar a dívida, e digo, pastor João, voltei, mas não tenho condição de pagar. Posso ser seu sócio de novo? Se ele disser, aperta aqui, você é meu sócio de novo, isso é graça, isso é perdão. Porque o perdão vem quando a dívida ainda não é paga. Quando a dívida é paga, é justiça. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro quando nós era ainda pecador. Ele perdoou, e para cumprir a justiça, Jesus pagou. Ele fez perdão, amor e fez justiça, e nós somos justificados. Porque Ele fez isso? Para que Satanás não tenha direito de, da nossa fraqueza, roubar de nós. Ele pagou, Ele cumpriu. A graça vai. E olha que coisa linda. De onde tu vens e para onde tu vais. Eu estou fugindo da minha senhora. Ele não passa na cara a fraqueza. Ele diz, volta. Te humilha ela. Porque você está grávida. Você vai ter um filho. E vai colocar o nome dele de Ismael. Lembra que eu disse que quem bota o nome no projeto é quem assume. Já que H descartou, já que H eliminou o projeto e disse, nome eu não vou dar, aí Deus disse, eu assumo. Deixa comigo, quem vai dar o nome sou eu, quem vai dar o nome sou eu. E ela vai ter que engolir. Diga para quem está ao seu lado, diga, me faz um favor. Diga, a partir desse congresso, se tu encontrar alguém que me descartou, que não queria me encarar, dá um recado a ele. Diga que ele vai ter que me engolir. Eu estou voltando para Canaã. Egito não é o meu lugar. Meu ponto final é Canaã. É Canaã. Eu orei para essa. Ela volta. O projeto agora não era mais de Sarai, era de Deus. Só a graça de Deus faz isso, gente. Acreditar em os dos descartados. É a primeira vez que eu estou aqui. Quando me disseram, negro, tu não vale o que come. Eu cheguei na igreja com 27 anos. Tenho 30 anos de fé. Aqui tem nordestino, o cantor é nordestino, sabe o que eu estou falando. A nossa região, a cultura é cana de açúcar.
E eu me cresci dentro do canavial. Às vezes só não comia carne, bebia caldo de peixe ou caldo de carne de boi no domingo, porque o papai só podia comprar 1 quilo, eram 13, fora ele e a mamãe. E quando comprava no dia do domingo, sempre chegava visita. Então, como filho, a gente só bebia um pouquinho do caldo, e a carne era para visita. Muitas vezes era um pão dividido para 4. E pela minha cor, e pelo meu jeito, diziam: esse negro não vale o que come. E por muitas vezes eu disse: eu vou me suicidar, mas não conseguia. 92, um jovem chegou e empregou para mim, mas eu disse: ninguém acredita em mim. Ele disse: eu conheço alguém que não descarta você. É Jesus. Me levou para a igreja e Jesus me aceitou com todos os defeitos. Com 15 dias me batizou no Espírito Santo. Com 1 mês eu fui batizado nas águas. E já pregava no canavial, lamparina na mão. 10, 15 irmãos andavam 15, 20 quilômetros para ganhar uma alma ou duas dentro do matagal e do canavial. Mas diziam: esse nego nem para ser crente presta. 1 ano e meio de crente, chegou um pregador, olhou para mim e disse: Deus está mandando eu te dizer que o mundo vai ouvir falar o teu nome. 93, entrando 94, o Brasil vai ser pequeno. Aquele culto era numa igrejinha pequena onde eu congreguei na Fazenda Canoas, 6 de largura com 12 metros de comprimento, chão batido, púlpito de cimento. Aí terminou o culto, fomos para casa. Na quarta-feira foi um grupo de obreiros que sabia que eu orava, eu não perdi um culto, e foi dizer a mim: Bento, a gente está preocupado com você. Comigo, o que é que eu fiz? Nada, é com o culto de domingo. Mas por quê? O que o pregador disse não era para você. Ouvir lá de fora é fácil, mas ser descartado pelos de dentro é mais difícil. Mas por quê? Porque você tem 3 defeitos que é impossível. O pregador errou. Ora, quais são os meus defeitos? Você é pobre, analfabeto e é preto. Tira o cavalinho da chuva. Eu fui descartado da igreja. Eu disse: nunca mais eu entro numa igreja. Na quinta-feira de manhã eu fui orar. Estava de folga da usina. Eu tremei o emprego. Dobrei o joelho com meia hora. Eu costumava na folga passar o dia na igreja com meia hora de oração. Eu disse: eu vou me levantar e nunca mais eu entro numa igreja. Eu estava só os cacos. Eu disse: eu não vou ser mais crente. Aqui eu não valho nada. Quando eu fui me levantar, a graça de Deus veio. O Espírito Santo veio e me disse: eu não desisto de você. Eu fazia força, não consegui. 4 horas da tarde eu me levantei chorando e fui para casa. Antes de eu chegar em casa, veio um jovem correndo: a tua filha passou mal e foi para o posto de saúde. Eu fiz a volta, voltei para o posto. Quando cheguei lá, o médico disse: tua menina já faleceu. Eu fiz todos os primeiros socorros, mas foi muito grave a crise e ela padeceu. Levei-a para casa, prepara o funeral. Agora foi que eu fiquei um farrapo. Peguei ela, coloquei no colo. Quando eu saí do posto, que fui fazendo a curva para minha casa, aí o Espírito vem e diz: vai para casa não, leva ela para onde você estava.
e eu vou te mostrar quem eu sou. Eu não vejo como o homem vê, eu não trabalho como o homem vê. Você é um projeto meu e foi eu que assumi. Eu não vou desistir de você. Joguei a menina no púlpito da igreja que tinha deixado a porta entreaberta. Comecei a gritar com a minha esposa. Foram dizer ao médico, ele está doido. O médico veio, os vizinhos cercaram a igreja. Eu só lembro que o médico pôs a mão na minha nuca e disse: calma, filho, tenha paciência. Quando ele disse assim, eu vi uma voz dizendo: fui eu que te trouxe aqui para te dizer que o projeto é meu, está vivo, está de pé e ninguém vai eliminar. Para você saber que sou eu, olha o que é que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, a menina deu um salto, começou a dar glória, começou a correr. Ele ressuscitou, o médico ficou boquiaberto e eu gritava: o meu Deus é vivo, o meu Deus é vivo, o meu Deus é vivo, o meu Deus é vivo. Na minha fraqueza, o médico não entendeu. Os vizinhos aceitaram Jesus. Em 2005, Deus parecia que tinha esquecido. Passei 15 anos aguentando desaforo. De 2004 a 2009. Olha aí, internacional. Vergonha. Cadê? Para qual foi o país que você foi? Projeto falido. E eu só chorava. 2009 eu recebo o recado. O pastor presidente, que eu nunca nem tinha chegado perto, mandou você se preparar. Daqui a 3 meses é a convenção, e você vai ser o primeiro negro e o primeiro alagoano a pregar no estado de Alagoas, na minha igreja, na convenção. Aí Deus colocou o neguinho, eu preguei. Quem me descartou me botava no braço, me beijava e dizia: neguinho, tu é um projeto de Deus. Não é um projeto de Deus, é Deus que se responsabiliza. 2010, o telefone toca, era a Europa, era a Suíça. Pastor Genival era Pastor Genival, vem aqui, a Suíça precisa ouvir a sua voz. O neguinho Suíça. 2010, Nova York, o neguinho Nova York. 2012, eu já não tinha mais agenda, só fiz dizer arigatô, era o Japão. Hoje eu prego nas maiores convenções, eu prego no mundo todo. Aleluia, projeto de Deus. É aí que a graça vem. Quando descarta, não desanima, porque está sendo descartado. É o momento da graça. Tem gente que olha para mim e diz: eu não concordo. Com o quê? Com o que Deus fez. Você é pobre, preto, não fala bonito, simples, e Deus foi lhe dar unção e lhe leva para o mundo todo pregar o evangelho. Eu não concordo, porque tem gente mais bonitinho, tem gente mais limpo, tem gente de mais postura, e você não tem postura nenhuma. Eu não concordo. Eu encho o peito de ar e digo: concordando ou não, problema seu. É pela graça, é pela graça, é a graça, não é o valor, é a graça. Ei, I break shay. I know Shandaha.
Ayaurimi Jehovah Shadagal. Elias, aploita Shandarayasa. Esta noite eu estou tirando o projeto de baixo e estou levando às alturas. Os meus braços estão acalentando desesperado e a minha glória está enchendo vida nesta noite. Assim diz o Senhor. Agora, agora. Deixa eu ouvir o barulho dos projetos que Deus assumiu. Deixa eu ouvir o barulho do projeto que Deus assumiu. Ela volta. Capítulo 16. Termina dizendo: e o menino nasceu, e Abraão lhe deu o nome de Ismael. Sara descartou, mas Deus não. Sarai abriu mão do projeto, mas Deus não. Capítulo 17. Deus tinha motivo para desistir dessas pessoas. Aí Deus vem e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou fazer com você um renovo de novo. Se o inferno pensava que eu ia desistir de você, quebrou a cara. Eu vou fazer uma nova aliança. E agora eu vou mudar o teu nome. Não será mais Abraão, mas Abraão. Eu agora vou renovar Sarai também. Não será mais Sarai, mas Sara. O projeto está de pé. Quando o inferno pensa que levou tudo, e a única alternativa é desistir, Deus nunca deixa. Ele leva tudo. Eu lembro-me e fiquei emocionado quando vim aqui hoje, porque naquele período que o Pantanal aqui estava pegando muito fogo, a mídia só falava nisso, cobria direto, e eu acompanhava. Falei com o pastor Lucas, até sabendo qual era o perigo para cá. E na reportagem eu via os piores, mas fortes animais fugirem, com medo do fogo. Outros eram mortos. Aí me mandaram uma alegoria daquela causa, dizendo, alegoria na situação, para trazer real, de forma clara, uma aplicação. Porque todos os fortes corriam, mas as árvores não corriam. E na alegoria me disseram que o fogo chegava diante das árvores, alegoria, e dizia: todos os animais fortes estão fugindo, você não vai fugir. A árvore dizia: eu não posso. Mas por que você vai ficar? Porque Deus me plantou aqui. O fogo dizia: então eu vou lhe destruir, vou queimar você. A árvore dizia: verdade, você vai passar por mim, vai queimar minhas folhas, meus galhos e meus frutos, mas na minha raiz você não chega.
Você vai passar e a minha raiz vai permanecer. Você vai embora, mas a minha raiz vai ficar. E ao cheiro das águas. Eu fui procurar uma cientista e ela disse: Bento, quando a Bíblia diz o cheiro das águas, está dizendo que a raiz nem precisa que a chuva caia. Quando a nuvem vem, ela já começa a estremecer. Eu vou ressurgir, eu vou ressurgir, eu vou ressurgir, eu vou ressurgir, eu vou ressurgir. Ei, ei. Como você chegou aqui? Eu disse que eu não estou pregando para super crentes. Você pode chegar aqui só o farrapo, querendo ser o último congresso, querendo entregar, querendo desistir. Veja aqui o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Ele diz que teve uma visão tão inexplicável e inefável que não era normal que o homem contasse. E Deus lhe colocou um espinho na carne para ele não se achar. Um mensageiro de Satanás para o esbofetear. E ele disse por 3 vezes, eu disse: Deus, afaste ele de mim. E Deus disse: a minha graça te basta. Aí ele disse, a partir daí, eu comecei a ter alegria na fraqueza. Porque nas angústias, na perseguição, na calúnia, no descartar, eu me sinto fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você pode estar chegando aqui o bagaço, mas Deus vai fazer você sair daqui inteira, para a glória do nome dEle. O leão, 85% da vida de um leão é de fracassos. Em cada 10 investidas que um leão dá para capturar a presa, ele erra 7. Aí vem o questionamento: como é que um animal que 80% e 5% da vida é de fracasso é considerado o rei da selva? É porque ele nunca esquece quem ele é. É porque ele nunca desiste. Então diga para quem está ao seu lado: não desista. Porque Deus sempre deixa alguma coisa para você se agarrar e não desistir. Capítulo 13, versículo 38. Apresenta um homem dizendo: eu vou dar a vida pelo Senhor. Se for preciso, eu vou dar a vida pelo Senhor. Para onde o Senhor vai? Para onde eu vou, você não pode ir agora. Veja o homem forte, a ponto de dizer: eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Não passou uma semana, o capítulo 19 expõe a fraqueza. Você é crente, sou não. Eu vi você com ele, eu nem conheço ele. Aí eu pergunto, a fraqueza expõe Pedro. Aí eu pergunto, você teria coragem de colocar Pedro de novo no ministério? Você teria coragem de cantar de novo junto com Pedro? Você teria coragem de colocar Pedro para coordenar a juventude? No momento mais pejorativo, desviado, afastado, só os cacos. A graça de Deus vai na beira do mar. Pela lógica humana, pela credibilidade humana, não era para a gente estar falando aqui de Pedro, porque o fracasso de Pedro foi muito maior do que a sua fortaleza na ótica humana.
Tu estás pronto para dar a vida por mim? Eu estou pronto para dar, sim, Senhor. Se for preciso, eu morro pelo Senhor. Não passou uma semana, ele desistiu e negou. Nós, seres humanos, somos acostumados a descartar uns aos outros. Veja que o contexto do tema diz: o novo mandamento eu deixo para vocês: amai uns aos outros. Nós somos acostumados, quando alguém erra, comete uma fraqueza, tira do conjunto. Não estou defendendo o erro, estou falando do tema. Exclui, não liga mais para lá, abandona, tira a credencial, rasga. O evangelho não diz isso. O evangelho diz: vai atrás, vai atrás, vai atrás, não desiste.